Boa noite, pessoal que nos assiste. Está começando um Notório Podcast. Está subindo pelo canal do Marques Wilson, né, que é o meu canal primário. Não deu para subir pelo canal Notórios, que tem um canal Notórios Podcast, porque é um canal recente e ainda não foi liberada a transmissão ao vivo. Meu nome é Marques Wilson, tá? Hoje, no primeiro Notórios Podcast, nós vamos aqui conversar com o nosso amigo Valdson Júnior, que nos assiste. Boa noite. Boa noite, meu amigo Marques Wilson. Quem é o Valdson Júnior? Para as pessoas que te assistem, porque isso aqui vai ficar para gerações. Bom, Valdson Júnior, nós estamos aqui nesse canal que vai tratar sobre empreendedorismo, né? Nós somos proprietários de uma pequena empresa de telecomunicação, informática e telecomunicação. E essa empresa é uma empresa que foi nos dada com a bênção de Deus, né? Como você me conhece, né? Nós tá tendo essa oportunidade aqui para falar e nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, a empresa e também um pouquinho de fé, né? Porque sem ela e sem Deus, eu acredito que eu não tinha chegado aqui nesse momento. Meu amigo Marques. Pois é, pessoal, a gente está hoje com o primeiro vídeo. O Valdson Júnior é um grande amigo meu que a gente se conheceu há bastante tempo. A gente conheceu quando a gente tinha A gente é provedor de internet, para começar a história, tá? Então, o que acontece aí? A gente sofreu uma época que a gente tinha umas torres em cima da caixa d'água. Das caixas d'água da Manaus Ambiental naquela época, né? Sim. Agora é Água do Amazonas, né? Isso. E aí, na época, esse camarada apareceu pra mim aqui. E aí, meu amigo? Tá com o mesmo problema que eu, vamos se unir pra resolver. E foi assim que a gente se conheceu. De lá pra cá, a gente cresceu bastante, né? E hoje ele tá aqui me ajudando no primeiro podcast sobre empreendedorismo. E vamos saber aí quem que é o nosso grande amigo. Pois em primeiro lugar, eu quero desde já agradecer meu amigo Marques, que está com essa ideia, né, do podcast, trazer aí informações, né, relevantes para toda a comunidade, né, sobre empreendedorismo e outros assuntos também que vai ser trazido aqui nesse podcast. E eu vou começar do começo, né? É uma conversa aqui informal, né? A empresa Complemento Informática, ela vai fazer, Marques, escuta bem essa informação porque eu não tinha te falado, estou te falando pela primeira vez aqui. Ela vai fazer em 2022 20 anos de aberta empresa. CNPJ. CNPJ aberta, funcionando, né? E como foi que surgiu a abertura dessa empresa? Essa empresa, eu me lembro que eu trabalhei na prefeitura, fiz um estágio na prefeitura de 3 anos e quando eu saí da prefeitura, nós firmamos um contrato com a empresa de hotelaria aqui de Manaus, um grupo. E nessa mesma época, eu prestava serviço para 2 instituições de ensino e numa dessas instituições de ensino surgiu a oportunidade de eu terceirizar o conserto de monitores nessa empresa. Essa história é nova para muita gente, inclusive para você, que eu nunca te contei esse caso aí. Não fazia nem ideia, meu amigo. Pois é, então surgiu uma oportunidade de eu prestar serviço nessa instituição de ensino, que eu já prestava, mas de eu terceirizar a parte de conserto de monitores. Só que para isso eu tinha que tirar nota, eu tinha que ter uma empresa registrada, porque na verdade eu prestava serviço para uma terceira empresa. E aí eu abri a empresa nesse intuito. E na época, o que eu pensava dessa empresa? Eu imaginava o seguinte, eu queria trabalhar na área de informática, manutenção, que era o forte da empresa naquela época, a rede. E eu queria abrir uma pequena empresa, uma portinha, né? O que eu pensava naquele momento, para botar xerox, plastificação, encadernação, pequenas artes, pequenas impressões. Então, ia aproveitar dar essas manutenções, terceirizar a manutenção de monitores. E eu abri essa empresa para isso. Foi esse o intuito na época dessa empresa, isso em 2002. E aí, assim que eu terminei de abrir a empresa, o meu amigo lá, que era o dono da empresa mesmo, que eu prestava serviço para ele acabou
perdendo o contrato com a instituição de ensino na qual eu ia fazer esse serviço. E aí, infelizmente, não foi para frente esse projeto, mas a empresa continuou prestando serviço de hardware, software e rede para algumas empresas. Então, no caso, a empresa não era tua. A empresa, eu prestava serviço para uma empresa numa instituição de ensino. Só que ele não tinha interesse em pegar a manutenção de monitores. E eu me interessei. Ele disse, se tu quiser, pode pegar. Só que tu tem que ter empresa aberta. Eu fui abrir a empresa para isso. E aí a empresa não deu certo, acabou perdendo o contrato, a empresa dele. E eu acabei perdendo a oportunidade de fazer também essa manutenção dos monitores. E aí o que foi que aconteceu? Isso era no ano 2002. Eu continuei com os contratos que eu já tinha na rede hoteleira, que eu prestava, peguei novos contratos e em 2005 foi quando eu comecei a parceria com a Vector Informática, que tu sabes, que na área de sistemas de informação, né, automação comercial. Então, na verdade, agora esse ano fazem 15 anos que eu tenho essa representação. Então, a minha empresa virou 2 braços, que era o braço de hardware, software e rede e a parte de representação comercial com a automação comercial, tá certo? E na época, essa empresa que eu vim representar, que é a Vector Informática, ela tinha 7 clientes em Manaus, isso em 2005. Foi o ano que eu casei também com minha esposa, Elisângela, né? E de lá para cá, o que foi que aconteceu? Chegou o ano de 2008, eu conheci um rapaz que era primo de uma namorada, ele era namorado de uma prima minha, que o apelido dele era Riquinho, né, Clayton. E ele me apresentou a questão de provedor, pensando na forma de hotspot. Você pega uma antena, joga lá uma propaganda, alguém vê o seu telefone, vê uma mensagem lá de internet, etc. Tá certo? A ideia era assim, olha como funcionava o provedor antes, porque tu chegou na parte de provedor um pouco depois. Mas como é que era a ideia? A ideia era a gente pegava, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje com a internet, era muito mais difícil, né? Nós não tínhamos a tecnologia, o recurso que nós temos hoje. Eu me lembro, Marcos, que quando eu comecei a trabalhar com internet, eu tinha na minha base 1 mega para me vender, total. E a gente vendia 64 kbps para os clientes. Esse era o maior plano que se vendia naquela época. Então, para você ter uma ideia, 64 kbps era igual uma internet de escada, que era, vamos dizer, 56 kbps. Então, esse meu amigo, ele apresentou, olha, esse negócio aqui é assim, ó. Tu pega um roteador, bota na tua casa. Quando o cliente tu deixa a rede aberta do roteador, o camarada vai conectar na rede pensando que vai roubar o sinal do teu Wi-Fi. Quando ele conecta na tua rede, ele vai acessar a internet e aparece lá. Você quer acessar a internet? Ligue para o número tal e contrate o serviço. Essa era a lógica do hotspot naquela época. Então, no ano de 2008, a empresa criou um outro braço. Então, era o braço de hardware e software, manutenção de meio de computadores, o braço do software da automação comercial e o braço de provimento de acesso. Isso em 2008, a empresa ficou 3 braços. E aí, o que aconteceu? Eu abri o provedor na época como uma receita a mais, porque o meu forte era hardware, software e depois, ao longo do tempo, automação comercial. Porque na época que eu assumi a empresa aqui, nós tínhamos 7 clientes. Hoje nós temos mais de 100 clientes na automação comercial aqui no Amazonas. Eu represento Amazonas, Pará e Roraima. Eu represento a empresa em 3 estados. Comecei só no Amazonas. Tá, isso na Complemento Informática, né? Isso tudo Complemento Informática, que representa a Vector, que é a empresa de software na qual eu atendo esses 3 estados. Tá, mas eu sei que antes o nome do teu provedor era outro, né? Sim. Quando eu abri em 2008, nós abrimos com o nome Jnet. E por que Jnet? Por quê? J era Júnior, meu nome. O nome da minha esposa, Elisângela. E Y, né, que seria G, era de Yasmin, da minha filha, que tinha nascido um ano antes, em 2007. Então ficou Jnet o nome desse provedor, desse hotspot. Seria Hotspot Jnet. Na época era uma febre muito grande, né? Isso, eu estou falando de 2008, faz muito tempo. Eu quando eu comecei também, aí eu comecei a vender internet para os vizinhos lá, aí eu botava o roteador, né?
E aí ia jogando pelo Wi-Fi. Aí o primeiro hotspot que eu conheci foi da mão do Bené. Eu cheguei na Pivnet lá na Tefé, lá. Aí, Bené, nem conhecia e tal. Aí eu preciso fazer assim, assim, assim. Ele falou, rapaz, aqui tem um microtik aqui que faz isso aqui. Aí foi todo mundo, acho que os primeiros provedores começou com a ideia do hotspot. PPoE, que é a autenticação direta do roteador lá, sem nada, foi muito depois, né? Exatamente. Depois. Então, o Bené, na época, eu conheci o Bené também, nessa época O de primeiro 2008. microtik que eu comprei, na verdade eu fui na BR Eletro na época. Sim. E me indicaram ele. O primeiro microtik que eu comprei foi da mão do Bené. Foi um RB 450. E na época, o que foi que aconteceu? Em 2008, antes de eu abrir o provedor, eu fui para Minas Gerais fazer o curso da certificação de microtik para me entender o negócio. E quando eu cheguei em Manaus, eu montei esse provedor lá no condomínio IAEL. Assim, como eu estava falando, o provedor era uma coisa a mais no início. E o que aconteceu? O provedor cresceu muito até 2010. Foi quando eu expandi lá para a área do Nova Cidade. E a parte de hardware e software virou uma coisa a mais. Aquilo que era o principal virou, na verdade, o secundário. E eu trabalhei com isso até 2015. 2015... E isso, no caso, no IAEL. Isso, no IAEL 2008, 2010 eu já abri no Nova Cidade o provedor. Só que a parte de hardware, ela virou uma coisa secundária. Ela era a principal atividade da minha empresa. Apesar de hoje eu ainda ter essa atividade na empresa. Meu irmão faz, mas eu não faço mais. E aí o que aconteceu? Em 2015, até 2015, eu desfiz todos os contratos que eu tinha de manutenção de hardware e software com as empresas que eu tinha. Eu tinha aproximadamente 15 empresas que a gente tinha contratos. Eu desfiz esses contratos naquela época porque eu quis privilegiar a parte de representação comercial, no caso a automação comercial de software, e a questão do provimento de acesso. Em 2015 também aconteceu uma coisa muito importante. Eu aceitei Jesus, né, lá na congregação onde eu frequento, em 1998, né, me casei no mesmo lugar lá em 2005. Eu fiz, a priori, falando de faculdade, eu fiz teologia do ano de 2098 até 99 até 2002. No caso, tu veio de teologia? Sim, é formado? Formado em teologia. Eu fiz faculdade, né? No Ibadan, na verdade, 4 anos, graduação. E depois eu fiz gerenciamento de rede, que foi a área secular que eu escolhi operar. Tu tem a faculdade de gerenciamento de rede? Eu tenho faculdade de gerenciamento de rede e eu tenho técnico em processamento de dados. Eu fiz o técnico do 2º grau em processamento de dados e fiz a faculdade, primeiro de teologia, depois de gerenciamento de rede, faculdade mesmo. Então, o que aconteceu? Quando foi em 2015, eu fui chamado para uma missão eclesiástica na igreja para me dirigir uma congregação, né, através do pastor. E hoje eu desenvolvo secularmente lá na empresa a atividade do provedor e da questão do software, da automação comercial, isso secularmente. E na questão eclesiástica a gente está também dirigindo uma congregação, auxiliando, ajudando os irmãos, né? Falando de fé, palavra de Deus e compartilhando as boas novas, né? A mesma fé cristã, que é a mesma que você tem, né? A gente se conhece também, até de viagens, aí a gente já viajou junto. Já foi para São Paulo. Pois é, já viajamos junto para as feiras. Então é bem difícil separar, né? Às vezes o secular do espiritual, enfim. Não, mas a questão do espiritual está envolvido com o material. E outra, ninguém vive sem a benção de Deus, não, meu amigo. É verdade. Ela é a principal. Eu costumo falar para os meus amigos que é o seguinte, isso eu nunca te falei também, mas eu quando muito jovem, né, eu fazendo seminário, eu tinha um plano, um projeto de ser missionário e ir para exterior, pregar o evangelho, a palavra de Deus. Eu tinha essa vocação, essa vontade aí dentro de mim. E aí eu recebi uma palavra de Deus específica num determinado momento, num determinado lugar, onde Deus falou que iria abrir portas para mim na área financeira. Naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando do ano 2000,
E Deus disse que abriu uma grande porta financeira para mim. Naquela época eu não entendia, né, essa situação, porque meu desejo era realmente eclesiástico, espiritual, enfim. E hoje, passados esses anos, eu verifico o seguinte, né, que hoje Deus me ajuda na parte material e eu, através disso, a gente procura ajudar outras pessoas, né, tanto na parte espiritual, muitas vezes na parte financeira. Deus ele tem nos colocado. Fala sobre o teu trabalho na igreja. Qual é a tua função na igreja? Para quem não sabe, o Júnior, ele além de ser empresário, ele é um diácono na igreja dele. E pelo que eu sei, ele trabalha muito, não é pouco não. Conta para o pessoal, quem não te conhece, quem não conhece o empresário, o lado humano agora, né? Quem é você dentro da sua igreja e na sua fé, no caso, né? Pois sim, então, na verdade, eu sou um diácono da igreja. O que o diácono faz, tal, tem muita gente que nem sabe quem é você, então... Verdade. Então, na verdade, o diácono na igreja, biblicamente, ele tá lá para servir as pessoas dentro da igreja, né? Mas, além disso, eu fui chamado para uma obra específica na igreja, que é dirigir. Vamos dizer assim, é uma função pastoral que é exercida na ausência do pastor da igreja, né? O pastor da igreja, muitas vezes, ele tem várias igrejas, né? No caso, na minha denominação, e ele está nessas igrejas de tempos em tempos. Na ausência dele, a gente faz a função pastoral, que é organizar os cultos, gerenciar as atividades de departamentos, ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Visitar os irmãos, fazer obras sociais, enfim, diversas atividades referentes à igreja. Então, na verdade, a gente, como dirigente de igreja, a gente está lá para servir as pessoas da melhor forma possível, né? Então, graças a Deus que o meu trabalho, né, empresarial, ele não me atrapalha no meu trabalho dentro da casa de Deus. Porque, como tu bem sabe, tu bem me conhece, eu já conversei várias vezes no pessoal, eu falo para ti sempre que eu não tenho muitas ambições terrenas e questão de recursos. Então, eu estou satisfeito com a minha empresa, com o que nós estamos agora. Então, eu procuro me dedicar cada vez mais a fazer realmente esse trabalho, que é um trabalho espiritual, é um trabalho também, muitas vezes, social, de ajuda às pessoas. A gente ajuda, a gente é ajudado. Então, é um trabalho muito gratificante de se fazer e eu gosto muito de estar sempre realizando esse trabalho aí. Não adianta nada a gente trabalhar e morrer. Às vezes ninguém sabe o dia que morre, e quando morrer não tem um saldozinho lá para, né? Exatamente, ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Como diz a Bíblia, né? Quando precisa falar. Esses dias mandou morrendo um monte de gente aí, assim, amigos nossos. Morreu até o Rizomar lá, que é o maior provedor do estado de Roraima, que ele era um dos maiores. Ele era o maior, na verdade, em estrutura, e não sei se em cliente, mas também ele era muito grande. Ele morreu novo. Aí eu fiquei pensando, o que adianta a gente trabalhar tanto, ter tanto dinheiro, né? Exatamente. E morrer e acabar. E assim, tem que ter um saldo com Deus, né? É um desafio você conseguir, né, levar as duas coisas. É um grande desafio, né, você conseguir compartilhar. Porque, na verdade, não é só trabalho e igreja. É trabalho, é igreja e, mais importante que isso, que é a família. Nem sempre é simples de você conseguir agregar todas essas coisas, né? Então, e fora isso, claro, a gente tem vida comum, a gente se confraterniza, a gente tem lazer, a gente viaja. Enfim, não é tão simples, mas assim, Deus ele nos ajuda, né? Deus honra, né? O nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. É um negócio interessante, é o seguinte, que eu digo por mim mesmo, sabe? Que quanto mais a gente faz de bom coração para as pessoas, no caso na fé, na religião, até parece que mais o fruto do nosso trabalho rende mais, né? Falando assim como um evangélico, né? Sim, com certeza. Eu acho que aquela palavra ela se cumpre muito bem, que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas têm
acrescentado. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, meu amigo Marques, dono do canal, né? Saiu daqui de Manaus, foi para Boa Vista, lá montou essa empresa, deu certo, graças a Deus. Hoje está de volta. Aqui adquiriu uma empresa aqui em Manaus, né? Comprou outro provedor. Outro provedor, o segundo. O segundo provedor. E o negócio dá certo, funciona. Mas muitas pessoas não percebem que por trás do Marques existe uma fé em Deus, uma confiança em Deus, né? Colocar as coisas na mão de Deus. E eu creio assim que Deus ajuda muito as pessoas que trabalham. Eu creio muito nisso, né? E ainda mais essas pessoas que trabalham com Deus ao lado. Eu creio nisso. É porque o dinheiro, ele é um veneno maldito. Por que eu falo isso? Eu falo isso para todo mundo. Porque você é escravo dele, porque você tem que trabalhar para ter ele para pagar as contas. E quando a pessoa começa a ganhar algum dinheiro, no caso de quem é empresário, aí ele fica envenenado pelo dinheiro, achando que é o mais poderoso do mundo, o mais forte do mundo, não precisa mais de ninguém. E é onde o camarada começa a se quebrar e perder tudo. Então eu penso que o dinheiro é resultado do trabalho. Então um trabalho bem feito, bem executado, bem planejado, o dinheiro você não precisa se preocupar, ele vai vir. Então a minha fé, no caso falando de fé, né, quando eu faço minhas orações com Deus, eu entrego minha vida na mão de Deus e meu amigo, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. O que a gente tem que levantar é cedo trabalhar, fazer os projetos, executar os projetos, e se vai dar certo, o que a gente pensou, igual esse projeto aqui que a gente está fazendo, se vai dar certo, é só Deus, meu amigo, né? Porque o sol nasce para todo mundo, então quem é que vai dizer que vai dar certo? A gente tem que planejar qualquer negócio que a gente for fazer na nossa vida, tanto material, né, que é trabalhar, como espiritual, a gente tem que pensar antes. Porque depois, meu amigo, não tem mais como fazer depois de iniciado. Exatamente. E é importante, por exemplo, esse projeto do podcast aqui do Notórios é um projeto que você idealizou, né, e você planejou. O homem faz muitos planos, né? E a resposta vem de Deus, né? A resposta certa sempre vem de Deus. E é algo que está começando. Quem vai dizer se vai frutificar isso daqui para amanhã, né? Claro, a gente vai fazer a nossa parte, né? Eu sempre digo o seguinte: a gente que confia e acredita em Deus, a gente sempre sabe que a gente faz a nossa parte e pede que Deus nos ajude, nos dê um empurrão, não é verdade? Tem muitas pessoas que não creem nisso. Elas trabalham e dá certo. Também pode dar certo. A ideia aqui do canal, ela foi idealizada assim. Vou falar do que eu sei falar. E o que eu sei falar é de empresa e negócio e dinheiro. Eu não sei falar de outra coisa. Então não adianta eu querer... Então eu pensei assim, eu vou fazer um canal, certo? E esse canal... Deu problema aqui, ó. E esse canal aí... O que esse canal vai ser? Ele vai ser um canal que as pessoas vão idealizar, falar do que elas pensam, do que elas sonham, do que elas desejam, mas também tu tem um negócio, tu tem uma empresa. Então, atrás dessa empresa aí, ela tem uma pessoa. Quem é essa pessoa? Né? E às vezes, o cliente daquela empresa, porque esse vídeo que está aqui, depois ele vai ser impulsionado, vai ter muita gente que vai estar assistindo ele futuramente, ele vai ficar muito tempo na internet. Então, a pessoa por trás, às vezes tu humanizar o teu negócio é uma coisa muito boa. Porque o negócio, ele não é só feito de execução. Ele tem um humano por trás. E é isso que eu percebi ao longo da minha experiência como empresário, que quando o cliente conhece o dono, é muito melhor. Entendeu? Quando existe uma humanidade no negócio, é muito bom, né? Eu digo isso aí, meu amigo Flávio, do Pau Brasil, que daqui a pouco vai estar ao vivo com a gente também, ele é o maior garoto propaganda da empresa dele. E a empresa dele, o Pau Brasil lá, é muito bem sucedida por causa que ele está muito perto dos clientes dele. Então, é bom o humano. Aí, no caso da gente, né, nós provedores, a gente é só administrativo. O cliente lá não conhece a gente. Então, eu pensei, olha, eu vou trazer as pessoas... Vou mostrar quem é a pessoa por trás do negócio. E contar também a vida pessoal da pessoa, né? De onde a pessoa surgiu. Mas conta pra gente aí, quem é o provedor complemento informática hoje? E telecom, né? Sim. Bom, hoje a gente, lá na empresa, a gente tem
6 famílias que dependem de nós, né? É uma empresa pequena, como eu te falei. A gente atende hoje no provimento de acesso à internet basicamente algumas áreas, algumas partes da zona norte de Manaus. E falando sobre provimento de acesso, indo para um pouco mais da área técnica, quando nós começamos a transmitir internet, nós usávamos ainda antena 2.4 da Aquário, né? Era aquela antena de grade, aquela antenazinha que parecia uma cumbuquinha preta, não sei se tu te lembra, USB, não sei se é da tua época. Meu amigo, quem que não usou isso? Quem começou? Cara, então, que tem o cabinho de 10 metros lá. Positivo. Aí tu instalava na casa do camarada. É assim, ó. Tinha uma anteninha USB da Aquário. Aí tu botava um bastão lá em cima da tua casa lá, quando tu começou a ser provedor lá. E aí tu vendia pros vizinhos. Aí tu ia lá e comprava essa USBzinha. Aí tu botava em cima da casa do cliente apontado pro bastão lá, né? Aí tinha um cabinho de 10 metros. Aí tu ligava no computador e deixava funcionando. Daqui meia hora, dava latência alta lá, porque é 2.4, tem muita interferência. Tu sofreu muito com isso aí também? Sofremos muito. Inclusive, depois a gente pode até fazer um podcast para mostrar os materiais, porque ainda tem isso aí. Tem muita gente usando. Mostrar como evoluiu a internet. Né? Então, era na época que a gente tinha muitas torres para poder servir o acesso do pessoal, e isso foi mudando. Depois da USB veio antenas com cabo de rede. Depois veio aquelas antenas que de grade, né? Aquela de gradezinha também. Sim. Que aí já veio já com um cabezinho de rede mesmo lá. Positivo. E o rádio já era na ponteira da grade. Já na ponteira da grade. Primeiro o rádio embaixo, depois o rádio em cima. Depois a antena que já era o rádio, né? Koizumi, Farimax. Depois veio surgir as UbiKit da vida. Aí depois a frequência 5.8, que é uma frequência nova. Mas quando saiu a 5.8, meu irmão, era igual hoje que saiu a fibra. Tu é doido, positivo. Meu irmão, era muito rápido. Era a evolução, né? E hoje você vê que essa tecnologia, que ainda é usada, é difícil a gente conseguir até desconstruir. Por exemplo, até hoje, eu não consegui desmontar as torres todas. Até hoje eu não consegui. Nem eu não consegui também, não. Porque o rádio ele tem uma facilidade de chegar em muitos locais que a gente não consegue atender no cabo na fibra. Eu, na verdade, falando em provedor, eu venho lá da época da USB, que depois passou para a grade, que depois a grade, o rádio era embaixo, depois o rádio ficou do lado da grade, depois o rádio já era um rádio antena, depois a gente migrou a frequência para 5.8, depois fomos para a rede cabeada, que no caso a minha empresa ainda tem algumas partes da área que eu atendo essa tecnologia. E aí... cabeada, só para quem não entende, cabeado é cabo de rede ligado no switch, tu ligava no outro switch e ia embora. Exatamente. Hoje já tem o que ele vai falar próximo aí. Isso, e aí a gente chegou na época da fibra. E falando em fibra ótica, existe algumas tecnologias, rede metro Ethernet, né? Existe rede EPON, GPON. Então, essas tecnologias todas nós passamos. Hoje, lá no provedor, para você ter uma ideia, a gente está mudando tudo para FTTH, que é fibra até o cliente, que é como hoje, por exemplo, seu provedor aqui em Manaus trabalha. Né? Fibra pura, no caso. Fibra pura até o cliente. Nós estamos migrando toda a rede para isso. Mas eu ainda tenho alguns poucos clientes que usam rádio, 5.8 a frequência, ainda 2.4 não tenho mais nada. 5.8. Eu tenho rede cabeada, uma rede bem pequena cabeada ainda, bem pequena, mas tem ainda. A gente tenta tirar, mas a gente realmente às vezes não consegue. Eu tenho a tecnologia de rede metro Ethernet, que seria a rede metro via drop ponto a ponto. Eu tenho rede EPON e GPON. Inclusive PAC-PON também, que é uma outra filosofia que começou lá atrás para economizar, enfim. Então, todas essas fases, a empresa, a Complemento Informática, ela passou. Por fim, a gente, atento ao mercado e verificando realmente aquilo que o mercado está falando e vendo que realmente é a melhor coisa, vamos finalizar na FTTH.
Isso é o carro-chefe hoje de todo provedor. Que hoje tu tá mudando toda a tua rede. Sim, hoje... 100% FTTH, só para quem não sabe, que a gente tem que explicar, né? Que a pessoa tá assistindo não sabe. FTTH no linguajar mais popular, é a fibra até dentro da sua casa. Porque tem um tipo de cabeamento que a fibra vai no poste, do poste vem o cabo direito para sua casa. No caso, nós já evoluímos e agora já está integrando fibra pura. Positivo. Então, esse é o futuro da internet. E nós estamos acompanhando atentamente duas novas tecnologias que estão aí. Que é o 5G, que é uma tecnologia que promete realmente trazer uma mudança muito grande no mercado. Inclusive, pode afetar os provedores de acesso. E também a tecnologia... Cara, eu não acredito nisso, não. Não acredita, não acredito, né? não. Sabe por quê? Nada é como o meio físico. Ebert, um TI da Pau Brasil, que falou isso pra mim uma vez, que nada é como o meio físico, ele tá certo. Porque pode ser que lá na rua vai ser uma maravilha, mas dentro de casa, nada vai substituir a fibra. Eu penso, meu pensamento. Né? Eu também penso que nunca vai acabar. Eu tenho fé nisso, né? Porque a gente vive disso. Positivo. É uma preocupação. Mas, assim, na verdade, eu tenho empresa há 20 anos, vai fazer ano que vem, mas provimento de acesso 12 anos. Nesses 12 anos, eu acompanhei pelo menos 3 migrações do rádio, várias vezes dentro do rádio, ou seja, aquele rádio que era USB para o rádio já com o conectorzinho, com o rádio em cima, depois para 5.8, isso são evoluções, depois para o cabo, do cabo para PAC-PON, do PAC-PON para FTTH, são evoluções que eu acompanhei. Então, toda a evolução dessa, a gente fica preocupado. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? É a coisa certa a se fazer agora, então... Então, a 5G é uma coisa que nos mete preocupação, mas como você falou, nunca vai ser talvez que nem o meio físico, o cabeamento. É porque a fibra, no caso, a fibra não tem limite, né? E se ela fosse acabar, os países não estavam interligando tudo na fibra. Sim, exatamente. Pela lógica básica, claro que existe o porquê do que, mas, né? Mas assim, eu penso, as torres de transmissão tem que ter fibra. O cliente residencial, eu acho que o 5G vai revolucionar a questão de automação, tipo carro, que hoje o homem... Indústria, fábricas, né? Eu penso nisso daí. Já viu o Elon Musk, né? Sim. Ele está fazendo lá agora o via satélite para qualquer lugar do mundo lá. Que é outra coisa que eu ia comentar contigo, né? Ele está entrando numa parte onde não existe cabo, que é o interior, né? E o interior lá, qualquer lugar, só que ele é esperto. Ele está dizendo que é para locais de difícil acesso. Só que tu pegar o teu carro, a antena dele é motorizada, né? Então, quando tu coloca ela e liga, ela alinha com o satélite dele. Então, tu pode virar o teu carro 360 graus que ele vai estar alinhado. A não ser que tu passe alguma coisa que esteja coberta para não ter conexão. Então, se tu pegar o teu carro e botar uma antena daquela dali, ou um caminhão, no caso, meu pai tem um caminhão, e ele vai ter internet em qualquer lugar, meu amigo. Sim. Então, assim, esse daí é pro móvel, vai ter o 5G, é pro móvel, mas o residencial, eu acho que a fibra nunca... vai mudar a forma de ser, mas ela nunca vai deixar de existir, não. Ela é a ponta de linha, né? Acho que para superar a fibra ótica, meu amigo. Eu acredito que uma das coisas que beneficia todas as tecnologias, tanto 5G como o satelital, que é a ideia do Elon Musk, que inclusive eu estava vendo esses dias nos nossos grupos aí, alguém disse que ele ia fornecer internet a menos de $10, que significa hoje R$50. Que, enfim, não há problema. Como a internet das coisas está chegando aí, e nós estamos vendo cada vez mais coisas precisando de internet, nós começamos com celulares, televisões, mas amanhã um fogão, uma geladeira, ou seja, a internet das coisas vai precisar mais e mais e mais e mais de internet. E isso eu acho que vai manter muita gente no mercado, né? Antigamente, quando a gente chegava num bairro para fornecer internet, a gente tinha lá naquele bairro às vezes 2 empresas que forneciam internet e às vezes ninguém. Na minha época eu acompanhei isso. Hoje em dia, quando você chega num bairro para fornecer internet, tem pelo menos umas 5 empresas igual a você fazendo a mesma coisa.
Então, o ramo de provimento de acesso à internet, ele mudou muito nos últimos 10 anos. Essa que é a verdade. Então, eu acredito que a internet ela está igual, muito parecido com a energia elétrica, e ela vai cada vez mais igual a uma água. Ela vai ser tão essencial para a vida do ser humano, né? Ela vai ser tão importante que esse mercado ele tende muito a crescer. É só você parar para pensar que ainda existe muitas pessoas no Brasil e no mundo. Vamos falar de Manaus. Existem muitas pessoas em Manaus que não têm internet em casa. Então, é um mercado ainda em grande crescimento, em grande expansão, e tem muita empresa entrando nesse mercado dia por dia. E é um mercado que agora na crise agora, da pandemia, é o que mais cresceu. Quem é que não quer ter internet agora em casa? Todo mundo recluso. Quem é que não quer estar lá conectado? E outra, quem é que vive sem uma conexão de qualidade? Aqui na minha empresa, aqui, quando dá problema, meu amigo, não sei como é que é lá na tua, mas se para 2 minutos, já o cara tá tendo um infarte lá, tem que socorrer ele imediatamente. Então, assim, eu penso que... Bom, a gente vive da necessidade básica, né? São 3. Água, que é a primeira, sem ela ninguém vive. Energia e a internet, a gente está nela. Graças a Deus, eu falo por mim, que a gente está nesse ramo aí, porque tem muita gente nesse momento de pandemia aí. Restaurante, por exemplo, tá tudo numa situação muito difícil, né? Sim, tem verdade. Muitos ramos estão numa situação difícil. Já a telecom cresceu muito. Cresceu muito. Tanto cresceu que, assim, todo mundo que abrir um negócio hoje nesse ramo bem feito, né? Ele não tem como ele quebrar a cara. Ele vai dar certo. É necessidade. Sim. Lá na empresa, como a gente já trabalha com automação comercial, a gente tem vários segmentos. Oficina mecânicas, loja de roupa, mas explica a automação. Aí, o que é? Um programa? Como é que funciona isso aí? Automação comercial é uma pessoa que tem uma empresa e ela quer informatizar aquela empresa, botar um sistema para fazer a venda. Então, por exemplo, um dono de uma drogaria, de uma conveniência, um posto de gasolina, ele quer botar um programa para controlar o que sai, que entra no estoque, quantos vai pagar, quantos vai receber. Isso é automação comercial. Como é que é o nome do programa lá? O nome da empresa que eu represento é Vector Informática e o nome do sistema é Solution. Tá? Então, por exemplo, olhando desse lado, porque a minha empresa tem esse braço, eu percebi que o segmento que mais cresceu, que não sentiu impacto, foi drogaria. Então, drogaria é um segmento... Mas como que a drogaria vai quebrar? Exatamente. Olha, esse dia meu pai estava precisando de um remédio chamado colcistina. E eu nem sabia que isso servia para o coronavírus. Nem ele. Quando eu fui comprar, não tem lugar nenhum. Já tinha esgotado o remédio na cidade. Então, drogaria... Na verdade, bom, eu não vou falar que eu não entendo muito, mas é um dos também que não tem como ficar numa situação difícil, não. Exatamente. É um segmento que está em expansão. O Brasil é um país que daqui a aproximadamente 20 anos vai se tornar um país onde vai ter mais pessoas idosas do que jovens. Então é um segmento que tem muita expansão. E a internet também é um segmento de muita expansão. Então, como você falou, o nosso segmento ele realmente cresceu muito. A responsabilidade aumentou, a demanda por internet aumentou e existe uma pergunta no ar. Qual é a pergunta? Esse modelo de negócio, de emprego que nós estamos assistindo hoje, que é o chamado home office, que é trabalhar em casa, ele vai perdurar após a pandemia? Algumas empresas vão fazer isso aí? Na minha opinião, vai. Então, essa pergunta, ela vai nos trazer, na verdade, se ela for sim, isso vai trazer um maior crescimento desse mercado de internet. Porque todo mundo aprendeu agora, antigamente as pessoas tinham receio, né? Do home office, de comprar pela internet, de fazer pedido pela internet. Então as pessoas agora acreditam que, na verdade, o mercado teve que fazer isso funcionar mesmo agora. Sim. Que antes não Mercado Livre, vou dar um exemplo. Muita gente sofreu com o Mercado Livre para entregas. Antes já funcionava muito bem. Mas assim, hoje, quanto é mais barato para uma empresa trabalhar com seus funcionários home office, atendendo e vendendo, e alguns funcionários só entregando? É muito mais barato. Eu conheço empresas, que eu não vou citar nome, o camarada falou, rapaz, é muito melhor trabalhar de porta fechada. Por quê? Eu não gasto ar-condicionado, dá para diminuir a mão de obra,
entendeu? A energia sai mais barato porque o ar-condicionado fica desligado, e grande parte da empresa, e ele faz o negócio acontecer. Não gasta com almoço? Não gasta com almoço. Sim. E não vale transporte. Então eu acredito que na parte de empresa, falando de empresa, o mundo mudou na verdade, né? Mas esse home office não vai acabar não. Porque tanto faz. Olha a minha esposa, por exemplo, ela tem um mês que trabalha só em casa. Ela acessa tudo de casa e resolve a mesma coisa que está na empresa. Então a gente só conseguiu ver isso quando foi obrigado a fazer, né? E eu acho que isso não vai mudar nunca mais não. Então nós vamos acompanhar, né, o que vai acontecer daqui para frente, né? E a internet, nós provedores de internet, ganhamos nessa parte, que é conectar com qualidade o cliente. Sim. Né? Na verdade, a gente faz um serviço muito essencial, né, cara? Sim, verdade. Muita responsabilidade. Cara, é bacana quando tu entra no bairro, no caso, antigamente eu entrava nos bairros, tinha bairro, lá em Boa Vista, lá, tem um bairro chamado Operário. Quando eu entrei lá nesse bairro Operário, não tinha nem asfalto. Era um bairro, uma situação muito difícil. E o pessoal ficava muito feliz, entendeu? Então, assim, chegava a fibra lá, o pessoal via a fibra chegando lá, era uma felicidade maior do mundo, o pessoal chegando internet lá na sua casa, fibra ótica e tal. Então a gente faz até como é que é, de comentários aí. Se você tem alguma pergunta para o seu amigo aqui, Valdson Júnior, ou para mim, manda aqui nos comentários que a gente vai tentar responder, tá bom? Porque vai chegando pro final já o vídeo aí, beleza? Júnior, e antes disso aí, tu fazia o que da tua vida, assim, antes disso tudo, tu fazia o que da vida para ganhar dinheiro? Antes. Na verdade, eu comecei minha vida profissional em 1998, né? Nessa época eu só estudava, né? Então eu terminando os estudos, né, do segundo grau, na época hoje é ensino médio, né? Ou já até mudou o nome agora. Enfim, então depois dali eu fui fazer o estágio na prefeitura, né? E de lá para cá é o que nós fazemos. Entendi. Então, desde os 18 anos que eu faço estágio, comecei o estágio na prefeitura, na verdade com 17 anos, antes de um pouquinho de completar 18 anos, eu comecei esse estágio. Esse estágio, o que é fazer lá? Esse estágio é porque eu fiz um curso técnico segundo grau de processamento de dados, tá? Então eu precisava ter o estágio para pegar o certificado. E aí eu comecei o estágio para fazer 3 meses, 6 meses, e acabei ficando 2 anos na prefeitura. E eu agradeço muito esse período lá, porque foi lá onde eu aprendi realmente a trabalhar com informática, onde eu gostei do ramo, da coisa. E de lá eu saindo, foi quando eu fechei o contrato com a rede hoteleira, por causa do conhecimento que eu acabei adquirindo lá. Então tu sempre trabalhou com essa parte de informática, dados, tudo. A tua vida foi envolta nisso daí. Sempre foi isso. Nunca trabalhei com outra coisa que não fosse isso. A gente vive procurando assim, esse dia eu estava conversando com o Júnior, o que a gente... Rapaz, não tem um negócio aí não, que dá pra gente trabalhar, ganhar um dinheiro honesto e não ter dor de cabeça. Esse é o maior sonho que a gente tem, porque você ser dono de provedor de internet é uma maravilha quando tá tudo funcionando. Mas no dia que dá problema, eu já virei 2 a 3 dias acordado direto. Já virei. E o Júnior sabe disso aí. Ele também já... Quem é que trabalha com informática na área de TI ou provavelmente de internet que não já perdeu noites e noites e noites de sono? É verdade. Ainda mais quando a gente é muito jovem, a gente está aprendendo, existe a questão da responsabilidade, existe a questão também de a gente querer fazer e aprender. E a gente, muitas noites mal dormidas ou muitas noites em claro, aprendendo, lendo material. Enfim, na época tinha muitos fóruns, etc, etc. Eu queria aproveitar aqui, antes de a gente encerrar, né, que a gente está no final aqui, eu queria agradecer aqui a alguns irmãos meus aqui lá da igreja, pessoas amadas, minha mãe,
que está aqui, várias outras pessoas amigas que estão aqui, eu não vou falar nome, porque tem bastante gente aqui, principalmente lá da igreja. Mas onde eu fala o nome, eu vou falar se tu não aqui. falar o nome, eles não vão ficar felizes. Eu estou vendo aqui a minha mãe, né? Quero mandar um abraço à minha mãe, a irmã Simara, inclusive... Olha lá para tua câmera. Inclusive a irmã Simara, ela está fazendo aniversário hoje, Deus abençoe, feliz aniversário, irmã. Também a irmã Vanessa Cristina, não sei se eu acho que é da minha igreja, sim. Sheila Fernandes, Flávio, acho que deve ser teu amigo, né? Juliana, Marivan Andrade é um grande amigo meu. Também Iracema, Carlos Antônio Carlos, acho que é lá da igreja também, irmão Antônio Carlos, Deus abençoe, irmão, obrigado. Irmão Cirlei Viana também, lá da minha igreja, músico. Irmão Papinhano de Castro, são tudo pessoas lá da igreja, lá, Rosilene, Reginaldo, Luiz Gabriel, Rafael, Maria Imaculada também, que é líder do círculo de oração na nossa igreja, Raimundo Araújo também, lá da igreja, Regina Araújo, que ela sempre fala muito, comenta muito nos vídeos, aqui é uma irmã amada, abençoada lá da igreja. Aqui o Paulo Rodrigues está dizendo, a imagem e o som está perfeito, obrigado. É a qualidade aqui do podcast do meu amigo Marques, né? Também que a prima da minha esposa, Elisângela Oliveira, a irmã Juliana, eu estou vendo aqui que é a Juliana Célia, lá da igreja. Charles Arduini também é um irmão da Nova 3 lá, a irmã Fátima. Então, irmã Virgínia, irmã Zimavete também, Deus abençoe. Irmã Silvia Montenegro, irmão Jailson. Tanta gente aqui, irmão, lá da igreja, abençoado, pessoas queridas mesmo, amada, irmã Irieida. Olha, tem aqui o Jurandir, Boa Vista, Roraima Online. Ele é um provedor de internet. Ele é provedor? Ele é um cara muito gente boa. Valeu, Jurandir, tá assistindo aí. Carla Catrina compartilha também. Aí com teus amigos aí, Jurandir. Esposa do nosso querido irmão Essa Fábio. é a ideia do canal, entendeu? Conhecer o profissional que tá por trás do canal. Se você quiser vir aqui em Manaus, é só dar um pulinho aqui que a gente faz. Mas é isso aí, meu amigo. Tamo junto. Eu te agradeço, pelo primeiro vídeo do teu canal, tu ter me chamado aqui pela amizade, né? A amizade aqui é grande. A gente trabalha com provimento de acesso, tem muita dor de cabeça. Às vezes a gente precisa se encontrar para almoçar junto, às vezes, se encontrar para conversar, né? O microfone está muito perto. Porque é tanto problema, tanta dor de cabeça, tanta cobrança que a gente precisa esparecer um pouco. E esse momento é bom que as pessoas que acompanham o vídeo, né, que vão conhecer um pouquinho mais da nossa história, do trabalho. Eu tenho certeza que vão vir aqui outros donos de empresas bem maiores do que a Complemento Informática e vão esboçar muito melhor o trabalho, o legado, o que está aí, como está o mercado de provimento de acesso de internet. Tá bom, meu amigo Marcos? Muito obrigado pelo convite. Meu amigo, eu te agradeço ter vindo. Agradeço a todo mundo que assistiu aí. É o primeiro. A gente vai aprender a fazer melhor. Te pede aí desculpa se a gente falou alguma coisa, mas a gente está se esforçando para fazer alguma coisa de qualidade para vocês assistirem aí. Tá beleza, pessoal? Então eu agradeço a todo mundo que participou, que comentou. A gente pede que você, por favor, se inscreve no canal lá no Notórios Podcast. Esse canal que vocês estão assistindo aqui é meu, Marques Wilson. É porque o meu canal lá é muito recente e aí não liberou ainda a transmissão ao vivo, tá? Mas é só vocês colocarem, esse vídeo vai estar lá daqui mais ou menos 1 hora, ele já vai estar lá. É só você colocar no YouTube assim, ó, #Notórios Podcast, você vai achar na hora o canal, se inscreve, dá like e compartilha, ativa o sininho também, para toda vez que tiver uma transmissão ao vivo, você possa acompanhar, né? A gente já tem outras entrevistas, hoje ainda já tem outro esperando, que é o Flávio do Pau Brasil, daqui a pouquinho vai estar ao vivo. Mas eu agradeço imensamente o meu amigo Júnior, Valdson Júnior aí. Botei a câmera panorâmica aqui para todo mundo ver tudo aqui. E é isso aqui, pessoal. Isso aqui é o Notório Podcast, com a presença do senhor... como é que o pessoal fala? A presença ilustríssima do senhor Júnior. Mais conhecido como Júnior. O pessoal não te chama muito de Valdson, né? Alguns me chamam de Valdson, outros de Júnior. Varia muito. Na escola, sempre foi Valdson. Na igreja, alguns Valdson, outros Júnior. Mas na família, Júnior. Beleza. Os amigos mais próximos também, Júnior. Então, meu amigo, muito obrigado. Boa noite, sucesso na sua empresa, experimento, na sua fé. Deus abençoe sua família. Obrigado aí, pelos irmãos que acompanharam, todos os amigos que acompanharam o vídeo. Um forte abraço para todo mundo aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Já tem mais um.